E agora, pessoal, nós vamos para essa aula falar sobre o cálculo da área do trapézio. Tudo bem? Cálculo da área do trapézio. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer então é falar sobre o trapézio, né? Então eu tenho aqui representado um trapézio com os vértices A, C, D e E. E aí é o seguinte, nós temos aqui o segmento AC e aqui na vertical nós temos um segmento EF, né, que eu vou chamar esse pontinho aqui de F. Esse segmento F que vai fazer um ângulo de 90 graus aqui, ó. Certo? Então, o AC e o EF, eles são perpendiculares. Isso significa o seguinte, que eu posso considerar que esse segmento EF é o que? A altura. Ele é a altura desse trapézio aqui, beleza? Vamos supor que a altura desse trapézio seja de 3 metros. Então, se eu pegar aqui, ó, por exemplo, aqui do ponto D, né, e traçar aqui um segmento de reta que venha parar bem aqui, num ponto que eu vou chamar aqui de G, ó, e esse segmento DG faça com o segmento AC também, ó, um ângulo de 90 graus, eu também posso falar que isso aqui é a altura desse trapézio. Então, da mesma forma que essa altura aqui, que é 3 metros, vamos estipular que essa altura aqui, ela também seja de 3 metros. Ok? Pois bem, então se eu fizer o seguinte, ó, se eu pegar uma reta que passe aqui, por exemplo, ó, pelo segmento ED, eu chame, por exemplo, essa reta aqui de R, e se eu pegar, por outro lado, uma outra reta que passe aqui pelo segmento AC, ó, então vou chamar essa reta aqui de S. Aí eu pergunto para vocês, posso dizer que essas retas RS são paralelas? Ou seja, que elas nunca vão se tocar lá na frente? Né? Posso falar que são paralelas. Por quê? Porque essas duas alturas aqui, ó, elas têm aqui um ângulo de 90 graus, certo? E elas têm a mesma medida. Então isso significa que se eu visse isso aqui de longe, né, vamos supor que eu desse um zoom ao contrário. Então eu teria algo mais ou menos assim, ó. Então eu teria aqui a reta R, né? E aqui embaixo, e aqui embaixo, né, eu teria a reta S, né, sendo paralela à reta R. Ou seja, elas nunca vão se tocar aqui, ó, nem para esse lado e nem para esse. Beleza? Então isso significa que essas retas R e S, elas são o quê? São paralelas. Tudo bem? Agora, vamos supor, né? Vamos supor agora o seguinte, ó. Vamos supor que esse segmento aqui, ó, o AC, vamos colocar ele em azul aqui. Vamos supor que esse segmento aqui, ó, o AC, vamos supor que ele tenha a seguinte medida, ó. Vamos supor que esse AC ele tenha essa medida aqui, ó, 9 metros. Tudo bem? Esse AC aqui a gente vai chamar de base maior. Então vou representar como sendo um B maiúsculo aqui, beleza? E vamos supor que esse segmento ED aqui, ó, que eu vou colocar ele como
azul marinho, esse segmento ED seja o quê? Seja a base menor. Seja a base menor, que eu vou representar como a letra B minúsculo. E essa base menor seja 3 metros. Tudo bem? Ok, então tenho aqui que essa base AC mede 9 metros e essa base ED mede 3 metros. Agora vamos supor que eu pegue uma reta T, que ela passe por esse segmento AE aqui, ó. Então ela vem aqui, passa pelo AE e vai embora, certo? Ok, e vamos supor, né, que eu também pegue aqui uma reta U, que ela vai passar por esse segmento CD aqui, ó, ou DC. Aqui, ó, ela vai passar pelo segmento DC, certo? Então é o seguinte, essa reta que está aqui em roxo, né, eu vou chamar ela de U. Então pergunto para vocês, posso dizer que essas retas T e U são paralelas ou não paralelas? Bom, vocês vão me responder o seguinte, que elas são não paralelas, certo? Então isso significa, ó, que se eu ver de longe, né, essas duas retas aqui, elas fariam isso aqui, ó. A reta T, né, ela partiria para cá assim. E essa reta U, opa, essa reta U aqui, ela faria isso, ó. E o que que ia acontecer? Lá na frente, essas duas retas iriam se interceptar. E se interceptariam exatamente nesse ponto aqui, ó. Então essas duas retas aqui, elas são não paralelas. Então, pessoal, onde que eu quero chegar com isso, né? Quero mostrar para vocês então que um trapézio, né, ele é caracterizado por ter então dois lados opostos, né, paralelos, ou seja, esse aqui e esse aqui paralelos, e dois pares de lados opostos, ó, não paralelos, ou seja, esse aqui e esse aqui que são opostos e eles são não paralelos, beleza? Então isso aqui seria um trapézio. E a gente vai aprender a calcular a área dele, certo? Então seria isso aqui, ó. A área do trapézio, né? Que seria tudo isso aqui que está em amarelinho aqui, beleza? Então essa seria aqui a área do trapézio. Então, olha, do trapézio, ó, que está a relação matemática, ela é dada pela base maior, ou seja, essa aqui, mais a base menor, que é essa aqui, ó, multiplicado pela altura, que é essa aqui, tudo isso dividido pelo 2. Então vamos aproveitar esse exemplo aqui, né? E vamos calcular a área desse trapézio aqui, ó. Então vamos usar a relação matemática, né? Então nós temos aqui o seguinte: a área do trapézio é exatamente o que eu quero achar, então não sei quanto que é ainda. A base maior, né, representada pela letra B maiúscula, aqui está dizendo que ela é 9. Medida é 9 metros. A base menor, que é essa aqui, ó, que está dizendo que é 3 metros. Então, a base menor, 3 metros. A altura, por sua vez, está dizendo aqui, ó, que também é 3 metros, né? Então, vou dizer que o H também é 3 metros. Então, vou aplicar tudo isso aqui nesta relação matemática aqui, ó. Ok? Então, no lugar do A, o que que eu vou pôr, né? Nada, né? Porque ainda não sei quanto que vale a área. Exatamente ela que eu quero saber. No lugar aqui do B maiúsculo, né? Que é a base maior aqui, eu vou colocar aqui número. Ah, aqui está dizendo que é 9, né?
Então aqui eu vou colocar o 9. Então aqui está dizendo que tem que fazer mais. Aonde tem o B minúsculo, eu vou colocar o que aqui, né? No lugar do B minúsculo, 3, né? Então vou colocar o 3 aqui. Fecho parênteses, né? Aqui. Multiplicado pela altura. Então a altura está dizendo que vale quanto aqui, né? Vale 3, beleza? Então multiplicado por 3, aonde tem o H, eu ponho 3. Tudo isso dividido pelo 2. Bom, montei a conta, agora eu vou desenvolver. Então, a área do trapézio vai ser igual a 9 mais 3, que é 12, vezes 3. Tudo isso dividido pelo 2. Então, a área do trapézio vai ser 12 vezes 3, que é 36, dividido pelo 2. 36 dividido por 2 é 18, né? Então, a área do trapézio vai ser igual a 18. 18 o quê, né? Metros quadrados, porque eu calculei a superfície todinha aqui do trapézio, beleza? Então essa aqui é a resposta do exercício. Do exemplo, aliás, né? Só que nem sempre nos exercícios vai aparecer assim. Pode ter situação que eu vou ter a área, posso ter, por exemplo, a base maior ou a menor, e eu preciso calcular, por exemplo, a altura. Então vou aplicar a relação matemática nessa situação para calcular, por exemplo, a altura. Então vamos ver como que a gente resolve uma situação como essa. Então nós temos aqui o seguinte, ó, seja um trapézio onde sua área é de 24 metros quadrados. Se sua base maior mede 7 metros, né? Então aqui está dizendo que a base maior mede 7 metros. E a menor, né? A base menor mede 5 metros. Então ele pede o quê? Para determinar o quê? A sua altura. Então vamos colocar os dados do problema aqui na nossa frente, ó. Então eu tenho que a área do trapézio já está sendo dada aqui, é 24 metros quadrados. A base maior, né, que é representada pelo B maiúsculo, mede 7 metros. A base menor, né, que é representada pela letra B minúsculo, é 5 metros. E a altura, né, é o que eu quero achar. Então eu não sei qual é a altura, vou ter que aplicar a relação matemática para calcular a área do trapézio para me descobrir qual que é o valor dessa altura aqui. Então vamos lá, ó. Vamos aplicar a relação matemática. Então eu sei que a área do trapézio é igual à base maior mais a base menor vezes a altura. Tudo isso dividido pelo 2. Então, aonde tem o A, né? Onde tem esse A aqui, eu vou colocar aqui número 24, né? Ó, que está dizendo que a área do trapézio é 24 metros quadrados. Então, aqui no lugar do A eu vou colocar 24, que vai ser igual. Aí no lugar do B eu vou colocar aqui número, né? Bom, aqui está dizendo que o B é 7. Então no lugar do B eu coloco o 7. Aqui no caso do B minúsculo, né? Que número que eu vou pôr aqui nele? Bom, aqui está dizendo que o B minúsculo é 5, né? Então no lugar do B minúsculo, né, que é a base menor, eu vou colocar o 5. Fecho parênteses, multiplicado. E a altura, né? O que eu ponho no lugar do H? É o próprio H, porque a gente não sabe ainda. Então eu vou colocar o H aqui. Então tudo isso vai ser dividido por 2. Pois bem. Então, ó, só para vocês entenderem, né? Antes de desenvolver a conta, né? Deixa eu fazer uma representação aqui do trapézio, para a gente entender o que a gente está precisando aqui, ó. Então nós temos aqui esse trapézio representado, ok? Então essa aqui seria a altura, que está dizendo aqui, né? Que a gente não sabe ainda.
E a gente tem que a base maior, né? Ou seja, essa base aqui, ó, ela mede 7 metros. Essa base menor, que é essa aqui, ó, mede 5 metros. E que a área, né, desse trapézio é de 24 metros quadrados, né? Opa! Ou seja, é toda essa superfície aqui que está em amarelo. Então aqui é tudo 24 metros quadrados. Então a gente vai precisar dessa altura aqui, ó. É isso que a gente vai calcular, beleza? Então aqui vai ficar assim, ó, 24 vai ser igual a 7 mais 5, que é 12, vezes o H, que é a altura. Tudo isso aqui dividido por 2, né? Bom, e agora o que a gente vai ter que fazer, né, para isolar esse camaradinho aqui, ó? A gente quer isolar o H, né? Então como que a gente faz para isolar o H? A gente vai passar esse 2 para o outro lado. Se o 2 está dividindo aqui, ele vai passar para o outro lado multiplicando. Então vai ficar 2 que multiplica o 24, certo? Então 24 está aqui, que vai ser igual a esse 12 vezes a altura, que é o H. Então desenvolvendo a conta aqui, ó. Continuando aqui. 2 vezes 24, que é 48, que vai ser igual a 12 vezes quem? O H que está aqui. Bom, agora para isolar esse H, basta a gente fazer o seguinte, basta a gente passar esse 12 que está multiplicando H para o outro lado, só que dividindo. Então vai ficar assim, ó, 48 dividido pelo 12, que vai ser igual à altura, que é o H. Então 48 dividido pelo 12 é 3. 3 não, né? 4, né? É 4. Então vai ser o quê? 4 metros, que vai ser a minha altura. Então a altura é igual a 4 metros. Então repara que 48 dividido por 12 é 4, beleza? Então essa altura aqui, ela mede exatamente 4 metros. Tudo bem, pessoal? Então eu vou ficar por aqui. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.